Boa noite a todos. Hoje a gente vai largar esse vídeo um pouquinho mais tarde. Agradecer aqui a Luísa Damas de Oliveira, que esteve aí no nosso canal, e o Lúcio La Bezerra também no nosso canal, aí os nossos novos inscritos. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Ontem a gente leu uma série de parábolas, né, gente? E hoje a gente vai continuar aqui na leitura da nossa Bíblia no Novo Testamento e vai falar sobre a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Esse é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e do que estava à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se os pedaços, que sorbejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos que a tocavam ficavam sãos. Pois é, gente, como vocês veem aí, perseguição em cima de perseguição, o mal sempre agindo, a mulher seduzindo o rei Herodes, que já não era de todo bom, né? Vocês devem lembrar aí a história de Herodes, que mandou matar as crianças até 2 anos, e agora manda então matar João Batista, achando que João Batista era então o Deus vivo, achava que era Jesus Cristo, e por isso matou então João Batista, né? Achou que ele tinha ressuscitado, fugido, se multiplicado, sei lá, e saído então da prisão, saído do cárcere. Como a Herodias queria a cabeça de João, a sua filha então dançou, né, para ele, e ele então, como tinha prometido tudo para aquela mulher, para seduzi-la, para poder coabitar, como se diz por aí, né, para poder fazer sexo com ela, né, gente? A verdade é essa. Ele achou por bem, como ela pediu, o rei tem que cumprir a sua palavra, matou João Batista. Jesus se entristeceu, foi orar, mas a multidão, sabendo que ele por ali estava, foi atrás dele, e Jesus fez então o milagre da multiplicação dos pães. O que esse milagre nos fala da multiplicação dos pães? É muito simples, que Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Jesus pode multiplicar o pouco. Jesus pôde fazer com que Pedro andasse sobre as águas. O que está nos dizendo o texto? Que tudo é possível quando se tem Deus, quando se tem Jesus. Quando se segue a palavra, você vai vencer na vida, inclusive. Como eu já falei para vocês, estou na melhor fase da minha vida. E por isso resolvi trazer a palavra para vocês. Acredite, não seja um homem de pouca fé, como a gente falou. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se a sua fé for ínfima, mas for verdadeira, você não vai passar dificuldade. Você vai alcançar tudo aquilo que deseja. Principalmente saúde, principalmente bênçãos, principalmente a paz, que eu acho que é o que todos nós procuramos. Paz, liberdade, tranquilidade com a família. Então, desejo que você tenha tudo isso. Se gosta de ouvir a Bíblia, continua nos seguindo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo também, para você receber as notificações dos próximos vídeos. Nos vemos amanhã, às 11 horas. Deus abençoe a todos vocês. Amém.